se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também, levarei minha levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Terça-feira, 8 de julho de 2014. Nossa seleção perde num jogo histórico contra a Alemanha. O técnico na época declara que o time sofreu um apagão. E quando você sofre um apagão, você perde a visão de jogo. E sem visão, você não consegue executar sua missão em campo. O resultado? Uma derrota histórica. E é nessa hora que eu me pergunto: qual é a nossa missão em campo? Nossa missão é anunciar o Evangelho a partir da cidade de Paulínia, fazendo novos discípulos de Jesus, capacitando-os para uma vida missional e transformadora. Afinal, para nós que somos luz, é fundamental que olhemos adiante, convictos da missão que o Senhor nos confiou.
A Avenida Relacionamentos visa despertar os membros para o acolhimento de pessoas, estimulando a construção de novos vínculos e o aprofundamento da convivência entre todos. Para isso, queremos desafiar cada membro a que desenvolva os 3 Cs: carisma, conexão e comunhão. Queremos ser uma igreja que atrai pessoas pelo seu carisma, revelando a luz de Cristo em seu olhar. Uma igreja que conhece as pessoas pela conexão estabelecida, expressando o amor de Cristo por todos, sem julgamentos ou preconceitos. Uma igreja que se relaciona com as pessoas pela comunhão cultivada, se tornando o corpo de Cristo em ação. Como é bom lembrar de nossos encontros e celebrações. Estamos fazendo de tudo para mantermos uma conexão eficiente e uma atuação relevante nesse tempo de crise. Queremos encorajá-lo a manter a generosidade por meio da contribuição. A igreja está recebendo contribuições através de transferência ou depósito bancário. Envolva-se!
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse momento de adoração comunitária. Gostaríamos muito de convidar vocês a ter uma experiência diferente em relação aos outros cultos, por conta do protocolo de segurança que a gente está seguindo devido a esse período de pandemia, tá bom? Nós vamos ter uma trajetória diferente, vamos começar com a pregação e no final desse encontro nós vamos celebrar a ceia juntos. Se você se preparou para isso, né, com certeza vai ser edificado e transformado nesse momento. Tá? Não deixe de curtir a nossa página, compartilhar com um amigo que possa, junto com a gente, receber do Pai toda a palavra pregada e toda a edificação que Ele quer realizar no seu coração, na sua casa hoje. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos por esse momento tão especial, porque o Teu Espírito está em nós e também ao nosso entorno, independente, ó Deus, dos espaços físicos que estamos distantes, mas o Teu Espírito nos une. Nós pedimos no nome de Jesus para que esse momento seja um momento que o Teu nome, Pai, seja mais conhecido, corações sejam quebrantados aos pés da cruz, no nome de Jesus. Amém. Lindo esse vídeo, não? Eu acho que esse vídeo, de uma certa maneira, nos ajuda a começar uma série onde nós precisamos, num tempo tão tumultuado, pararmos e pensarmos. Pensarmos porque todos os dias nós temos ouvido histórias difíceis. Todos os dias, através do WhatsApp, através da TV, através da internet, todos os dias, nós temos nos deparado, temos ouvido histórias de sofrimento. E essas histórias de sofrimento não são somente histórias de sofrimento. Essas histórias de sofrimento mexem conosco. Por conta da empatia, nós também sofremos.
são histórias que nos fazem sofrer. Mas eu quero pensar com você sobre a necessidade de então pararmos e olharmos para uma outra história, onde há sofrimento, mas uma história de sofrimento que nos traga esperança e não desespero. Bem-vindos, e eu quero começar com você uma série de mensagens chamada A Dramática História da Cruz. A cruz, segundo vai nos dizer Paulo, o apóstolo, ela é loucura para aqueles que estão vivendo longe de Deus. Mas de maneira contrária, para aqueles que já foram transformados por ela, por aqueles que foram alcançados por ela. A cruz, ela é o poder de Deus. Nesses dias tão tensos, tão difíceis, tão complexos, parece que a gente começa a viver o calendário sem se dar conta do que está acontecendo. Mas pare um pouquinho e lembre-se de que nós estamos a poucas semanas da Páscoa. Nós estamos a pouquíssimas semanas da Páscoa. A Páscoa, ela é, dentro da perspectiva cristã, dentro da fé cristã, um evento central. A Páscoa é o que há de mais importante, ela é o ápice, ela é o cume da fé cristã. E para a gente falar e conversar sobre a Páscoa, eu quero utilizar com você, a partir de hoje, vamos utilizar isso em 4 domingos, eu quero conversar com você sobre o desfecho do Evangelho de Lucas. E por que eu escolhi Lucas para a gente falar sobre a dramática história da cruz? Porque Lucas tem uma característica um pouco diferente dos demais evangelhos. Lucas era médico, e talvez por isso, um tanto mais detalhista do que os demais evangelistas. Quando você olha para o desfecho do Evangelho de Lucas, ele descreve para nós, em detalhes pequenos, pontuais, como é a chamada crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Por isso quero convidar você a olhar na sua Bíblia, no capítulo 23 deste Evangelho. Eu quero ler uma parte deste capítulo, mas quero ajudar você a olhar para o capítulo, pelo menos 50% dele, para que nós entendamos a abordagem de hoje, onde nós vamos entender o preço pago na cruz do Calvário. Lucas, capítulo 23, nos fala da ocasião, já pós-ceia, pós a prisão de Jesus. Jesus foi preso pelos líderes religiosos e autoridades dos judeus, autoridades judaicas, interrogado durante toda uma madrugada, e depois ele é levado até Pilatos. Pilatos era o procurador romano, ele era o governador romano, estabelecido na região da Judéia, ao sul de Israel. E quando aquelas autoridades levam Jesus até Pilatos, Pilatos fica numa situação bastante delicada. E por que é que ele fica numa situação delicada? Por pelo menos 2 fatores. Primeiro, a mulher de Pilatos já tinha dito a ele que havia sonhado com esse Jesus
e que aquele sonho tinha trazido um transtorno, ela havia sofrido por causa daquilo. E há uma frase mais ou menos assim: não se envolva com esse homem. Além disso, havia então um outro fator. E que outro fator era este? Pilatos já havia cometido um enorme vacilo com as lideranças judaicas. Ele já havia avançado em algumas fronteiras, ele havia de uma certa maneira ofendido as lideranças judaicas com algumas posturas enquanto um romano. E temia que essa liderança fosse procurar alguém acima de Pilatos em Roma para denunciá-lo. O que poderia ficar ruim, porque ele poderia perder o governo sobre a região da Judéia. Mas quando Jesus é trazido, essas lideranças começam a falar sobre algumas acusações no começo do capítulo 23. E dizem que Jesus vinha trazendo problemas para aquela situação, para o seu povo, desde a região da Galileia, no norte, até a Judéia, onde estava Pilatos. E Pilatos rapidamente se atentou a isso e disse: ei, pare um pouquinho. Desde a Galileia, mas a Galileia não é minha jurisdição. A Galileia está sob a jurisdição de Herodes, que era um rei judeu, mas vassalo a Roma. E Pilatos o enviou então para Herodes. Herodes interrogou Jesus, conversou com Jesus, ou tentou conversar, mas Jesus não respondeu nenhuma das perguntas de Herodes. O que de certa maneira nos leva a pensar e crer que Jesus não reconhecia o reinado e a autoridade de Herodes. O fato foi que Herodes também não encontrou nada em Jesus e o devolveu a Pilatos. E agora Pilatos tem um problema sério, porque ele não queria julgar Jesus. E é aí que nós precisamos então chegar no texto bíblico, capítulo 23, a partir do verso 13, e entendermos o que acontece a partir desse momento. Porque o texto nos diz assim: Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele, no caso Jesus, nada fez que mereça a morte. Portanto, olha que coisa estranha, e por que não dizer injusta, eu o castigarei e depois o soltarei. Espera lá, a quem é que Pilatos queria agradar? Porque ele acabou de dizer que Jesus não havia cometido crime algum. Mas mesmo em não havendo cometido crime algum, ele diz que vai castigá-lo para depois soltá-lo. Perceba o receio que há dentro do coração de Pilatos e a necessidade de tentar contentar o povo sobre o qual ele governava. Na sequência, o texto diz para nós que Pilatos, enquanto procurador ou governador romano, ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. E a uma só voz, o povo gritou: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e também por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: mas por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam
insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria geral prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. É importante que nós observemos com cuidado e com atenção que Jesus estava sendo acusado de pelo menos 3 crimes. E que crimes eram esses? Jesus havia sido acusado de corromper a nação. Não obstante, Jesus estava sendo acusado de opor-se ao pagamento de impostos, no caso, a Roma ou a César. E Jesus também havia sido acusado de declarar-se rei. O interessante é que, quando você olha para estas afirmações, ou para estas acusações, elas não se concretizam. Pilatos, ao interrogar Jesus, diz: eu não encontrei nada que dê base a essas acusações que vocês estão fazendo contra ele. E aí então, ele percebe que possui talvez um subterfúgio, uma carta na manga. Ele percebe que poderia utilizar-se de um argumento. E que argumento é este? Por ocasião da Páscoa, o procurador romano poderia dar ao povo a possibilidade, a oportunidade de pedirem para que um preso fosse solto. Ora, não há dúvidas nenhuma de que na cabeça de Pilatos, quando traz à tona a oportunidade ao povo de escolher alguém para ser solto, de que o povo responderia: então solte Jesus. Mas, para a surpresa de Pilatos, o povo grita: Barrabás! Solte-nos Barrabás! Barrabás era um criminoso, havia cometido um assassinato. Barrabás tinha participado de uma insurreição, um ato de insubmissão a Roma, dentro de Jerusalém. Há quem argumente que Barrabás possivelmente participasse do chamado grupo dos Zelotes. Você vai dizer, mas quem eram os Zelotes? Os Zelotes eram um grupo que, de certa forma, se programava e se organizava para tentar combater Roma, para criar uma revolução contra Roma. E há quem diga que Barrabás era parte desse grupo e estava envolvido nisso. E aí o povo diz: soltem Barrabás. Barrabás era um homem que já estava sentenciado, um indivíduo que já estava no corredor da morte. Era só uma questão de tempo, Barrabás iria morrer, ele já estava condenado. E a Páscoa era propícia para isso. Por que razão? Porque na Páscoa era comum, era costume crucificar, condenar criminosos. Havia cruz de sobra, havia a possibilidade para crucificar quem quer que fosse. Barrabás estava não com seus dias, mas com suas horas contadas. Imagine o que vem à mente desse homem, quando alguém abre a porta da cela e diz: você está livre, o povo pediu a sua soltura.
E aí na cabeça de Pilatos tem uma dúvida, uma crise. Tudo bem, mas e quanto a Jesus? O que é que eu faço com Jesus? E a grita geral é: crucifica-o. Crucifica-o. Estranhamente, o povo pede para que o criminoso seja liberto. Pede para que o criminoso seja liberto. E o homem que não cometeu crime algum seja condenado. O criminoso é liberto. E o homem que nada cometeu é acusado e condenado. Essa é a dramática história da cruz. Um inocente é condenado para que um criminoso seja liberto. Essa é a dramática história da cruz. A dramática história da cruz, ela mostra e revela para nós a grandeza, ou talvez pudéssemos afirmar, a grandiosidade do amor divino. Me permita reiterar novamente uma fala, porque quando você volta no verso 19, é muito clara a afirmação de Lucas que registra: Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de insurreição, por tentar criar uma revolução, uma discórdia contra Roma, mas também por assassinato. E é aí que está a grande questão. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela precisa ser lida por nós, todos os dias, como se ela fosse um espelho para a nossa alma. Os personagens e as histórias das narrativas trata conosco. E nós precisamos ler as narrativas, nós precisamos observar atentamente e tentarmos enxergar onde é que nós estamos da história. E nessa história, que talvez possa ser percebida como uma parábola da vida e da realidade humana, nós somos Barrabás. Sim, eu e você somos Barrabás. Aí você vai dizer: mas eu não sou um criminoso. Eu não cometi nenhum crime hediondo na minha vida. Eu nunca promovi nenhuma insurreição. Aliás, me permita ser sugestivo. Eu acho que nós todos, poderíamos talvez, nas nossas orações, escrevermos assim um papelzinho para Deus, um pequeno papel para Deus, com uma frase assim na nossa oração: olha Deus, eu podia estar por aí matando e roubando. Você já viu isso em algum farol? Já recebeu um papelzinho assim? Nós podíamos escrever algo assim para Deus: eu podia estar por aí roubando e matando, mas eu optei por estar aqui tentando viver uma vida justa e digna diante do Senhor. Nós talvez não nos pareçamos com Barrabás, não é mesmo? A carta aos Romanos nos lembra com muita clareza que não há nenhum justo, nenhum sequer. E se você continuar lendo esse texto, ele vai dizer assim: todos pecaram.
ou todos pecamos. A natureza pecaminosa, desde o capítulo 3 do Gênesis, está em nós. Para ser mais incisivo, Jesus diz: isso é tão mal, isso é tão ruim, nós não percebemos mais. No nosso coração, segundo Jesus, ou do nosso coração, saem os maus pensamentos, saem os homicídios, do nosso coração saem os adultérios, do nosso coração saem as imoralidades sexuais, do nosso coração saem os roubos, do nosso coração saem os falsos testemunhos, as calúnias, as fofocas. Do nosso coração saem coisas podres. Porque no coração humano está a natureza pecaminosa. A diferença, talvez, entre nós e o criminoso que praticou algo hediondo são as consequências do pecado realizado. Talvez haja diferenças na consequência entre de uma mentira para com um assassinato. As consequências talvez sejam diferentes, mas o pecado é sempre pecado. Portanto, nós somos sempre diante de Deus culpados. E é aí que está a grande questão. Como nós lidamos com as nossas culpas? Porque a culpa traz peso sobre a alma. A culpa traz sofrimento. A culpa tira o sono. A culpa desorganiza a vida. E aos olhos de Deus, somos todos culpados. Quando eu estou utilizando essa expressão culpa, eu me lembro de um episódio de um seriado que já tem uns bons anos, um seriado antigo, que no Brasil foi chamado de Plantão Médico. E há uma cena especial que me vem à mente, que é muito marcante, onde um médico já idoso tem um câncer acentuado, grave, sabe que os seus dias estão se findando, e na cena ele está deitado em uma maca, com um respiradorzinho no nariz, e há uma capelã conversando com ele. Há de se questionar a fé da capelã, por sinal. Porque aquele homem começa a admitir o seguinte: ao longo de toda a sua vida, no exercício da sua função na medicina, ele, de maneira intencional, tirou a vida de pessoas as quais ele julgava que não deveriam viver mais. Ele aplicou injeções, medicações letais em diversas pessoas. E ele começa a descrever como foi que ele matou aquelas pessoas. E a capelã começa a falar sobre a culpa dele, como se bastasse ele mudar o foco da sua vida, ele poderia olhar para outra coisa e não se preocupar com a culpa. E ele começa a ficar nervoso e grita a ela, dizendo assim: você não está entendendo? Você não está entendendo? Eu não estou aqui, eu não preciso de sugestões, não preciso de coisas leves para minha alma, mas o que eu preciso, a essa altura da minha vida, é de alguém que me olhe nos olhos e me diga como é que eu posso encontrar perdão para a minha vida, se é que existe perdão. Um homem vivendo com os dilemas
da sua própria culpa. O pecado traz culpa sobre nós todos os dias. Mas a beleza da história, dessa dramática história da cruz, é que Jesus, ele se propôs a assumir essa culpa. E essa é a grandeza do amor divino. Essa é a grandiosidade do amor divino. De um Deus que abre mão da sua glória, que abre mão daquilo que Ele é, para assumir a culpa de gente indigna como eu e você. Essa é a grandiosidade e é a maravilha desta história chamada dramática história da cruz. A grandiosidade de Deus se revela em Cristo, quando este Jesus se propõe a assumir a culpa no nosso lugar. Isso deverá nos levar a uma outra questão. Porque se por um lado nós nos deparamos com a grandeza deste amor divino, por um outro lado, talvez nós olhemos para esta realidade e cheguemos à conclusão de que a justiça de Deus é algo extremamente estranho. Essa justiça de Deus, ela é assim, em parte esquisita. E aqui eu quero voltar com você no texto, porque quando você olha para o verso 4, o qual nós não lemos, Pilatos afirmou o seguinte, e Pilatos afirma isso o tempo todo ao longo do capítulo 23. Eu não encontro motivo para acusar este homem, ou seja, não encontro motivo para acusar Jesus. Depois no verso 14, eu não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Não encontrei nada digno de morte. Mas, apesar de não encontrar nada em Jesus, o que Pilatos faz? Primeiro, injustamente, propõe que Jesus seja açoitado e depois solto. Na sequência, percebendo que não é capaz de lidar com as autoridades religiosas e nem com as demais autoridades judaicas, só há uma coisa a fazer: ouvir a grita geral e crucificar o Senhor. E é aqui que está a grande questão de todos os evangelhos. É aqui que nós chegamos naquilo que podemos chamar de clímax, de ponto mais alto dos evangelhos, e por que não dizer do ponto mais alto do ministério de Jesus, e por que ainda não dizer do ponto ou de um dos pontos mais altos das Sagradas Escrituras? O ápice do ministério de Jesus não está nas curas que Jesus realiza, apesar de gostarmos demais disso. O ápice do ministério de Jesus não está nas histórias, nas parábolas que ele conta. O ápice da história de Jesus não está nas coisas belas que ele faz ao longo da sua caminhada. Mas o ápice do ministério de Jesus está no momento em que ele, como um inocente, toma o lugar de um culpado. Isso é o que nós chamamos na teologia de morte substitutiva. Quem deveria estar na cruz éramos nós. Porque a Bíblia é clara. O resultado do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte.
Quem deveria ser sacrificado na cruz por conta dos próprios pecados éramos nós. Mas um inocente tomou o lugar dos culpados. N.T. Wright diz o seguinte, N.T. Wright é um bispo anglicano, tem havido escritos, livros fantásticos dele circulando por aí afora, e em um dos seus comentários sobre Lucas, ele diz o seguinte: na estranha justiça de Deus, que anula a justiça injusta de Roma e de todo o sistema humano, preste atenção, a misericórdia de Deus chega aonde a misericórdia humana não poderia chegar. Não só participando do destino do pecador, mas, veja isto, mas, neste caso, também o substituindo. O que N.T. Wright está dizendo é, a justiça de Deus, ainda que nos pareça estranha, ela excede a justiça humana, que por sinal é injusta. Ela excede a justiça romana, que se portou de maneira injusta. E por que ela excede? Porque na justiça de Deus, o inocente paga pela culpa do culpado. Na primeira carta de Pedro, ele chega a dizer o seguinte: olha, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Preste atenção nessa última frase. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O justo, o que não possuía pecado, o que era inocente, morreu no lugar dos injustos, morreu no lugar dos pecadores. Me permita ampliar esta ideia olhando para o Antigo Testamento. Vamos exemplificar isso olhando para uma realidade lá do Êxodo. Quando Deus envia Moisés para conduzir o povo na saída do Egito. Faraó, que é o rei do Egito, é um coração duro, não quer deixar o povo ir embora, eles estão escravizados ali há 400 anos. E aí tem aquela história que você conhece, Deus envia as chamadas 10 pragas sobre o Egito. E a última das pragas, ela é terrível, ela é avassaladora, é a chamada morte dos primogênitos. Mas antes da noite onde os primogênitos morreriam, Deus deu ao seu povo, através de Moisés, uma direção muito clara. Para que os primogênitos, ou seja, para que os filhos mais velhos das famílias de vocês não morram, cada um de vocês tomará um cordeiro sem defeito. Há toda uma descrição no capítulo 12 de Êxodo. Vocês vão tomar um cordeiro. Vocês vão sacrificar o cordeiro. Vão derramar o sangue do cordeiro em uma bacia. Vão tomar o sangue que está na bacia e vão passar nos batentes das portas. Onde houver sangue na porta, a morte não entra. Porque um cordeiro já foi morto no lugar de um filho mais velho. Alguém já substituiu o filho mais velho, e este alguém foi um cordeiro. Agora, no Novo Testamento, Jesus é chamado e denominado o Cordeiro Santo de Deus. E este Cordeiro, também, na ocasião da Páscoa, morreu no nosso lugar.
assumiu o nosso lugar. O sangue não é mais agora passado nos batentes das portas, porque o sangue marcou a cruz do Calvário. E por causa do sangue que marcou a cruz, em nosso lugar, nós somos, assim como Barrabás, libertos e redimidos. Não precisamos mais viver debaixo da opressão da culpa. Por quê? Porque um cordeiro morreu no nosso lugar. Essa é a primeira parte da dramática história da cruz. E aqui eu quero finalizar esse tempo com você fazendo uma especulação. Eu quero falar sobre algo que a Bíblia não está dizendo. Imagine você que durante a crucificação, toda Jerusalém foi movimentada por conta daquele evento. Isso é um fato. Toda a cidade foi afetada durante a crucificação de Jesus. E agora vem a especulação. Se todos sabiam, onde será que naquele momento estaria Barrabás? Será que Barrabás estava como muitas outras pessoas assistindo à crucificação? E se Barrabás estivesse assistindo o momento da crucificação, o que será que ele teria, ou o que será que ele estaria pensando? Eu sugeriria que Barrabás talvez estivesse pensando assim, olhando para a cruz. E agora lembre-se, isto é especulação, não está na Bíblia. Coisa da minha cabeça. Mas a minha sugestão é Barrabás olhando para a cruz, pensando assim, ele morreu no meu lugar. Este foi o preço do meu perdão. Eu levo sobre a minha vida, carrego sobre os meus ombros, o sangue de um inocente. Nós temos consciência do preço do nosso perdão diante de Deus. Nós não precisamos andar mais com culpa, mas nós temos consciência do preço do nosso perdão. Nós carregamos sobre os nossos ombros o sangue de um inocente. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Eu quero convidar você a refletir no que conversamos. Pai querido e grandioso, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Quem, ó Deus, é como o Senhor? Quem é como o Senhor que abre mão da sua glória, Pai, e vem até nós para derramar o seu sangue no nosso lugar? Quem é como o Senhor que vem até nós com uma justiça estranha para redimir, perdoar, libertar o pecador e condenar o seu próprio filho? Obrigado a Deus, porque nós, nesta hora, somos confrontados pela Tua palavra, com o preço, ó Deus, com o valor, com a dimensão do perdão que recebemos do Senhor.
que esta consciência, ó Deus, não somente traga um impacto momentâneo para nós, mas que ela transforme, Senhor, todo o nosso viver, toda a nossa vida, para que vivamos, ó Deus, com a consciência de que a cruz é a manifestação do Teu poder. Nós oramos em Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos Teus pés, vou me lançar. Vamos cantar? Tudo entregar, vou me render aos Teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
e paz nos revelou. Chegou o momento da mesa do Senhor, e se você se preparou para isso, queria convidá-lo a se derramar mais uma vez e crer que a presença de Cristo aí na sua casa é uma realidade. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que o Senhor abençoe este momento. Vamos comer do pão e beber do cálice. Carecemos, Deus, que o Senhor continue trabalhando em nós, como fez agora nesse momento, na exposição das Escrituras, na exposição da Tua Palavra que nos alimentou. Deus, obrigado. Faça desse momento um momento transformador para a Tua glória. Amém. Gente, de fato, a mesa do Senhor anuncia a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Assim como ouvimos na mensagem, é algo extraordinário pensarmos que de fato, nos envolvermos em comunidade para comermos do pão e bebermos do cálice, é uma loucura mesmo. É uma loucura porque Cristo tomou a nossa culpa. Um justo foi colocado na cruz por amor a nós culpados. Éramos todos nós que deveríamos ser crucificados ou colocados naquele momento tão tenebroso que Jesus passou, mas não, Jesus tomou o nosso lugar, por isso é loucura. O inocente, puro, Filho de Deus, por amor a nós. Poder de Deus que nos dá nova vida, novo coração, nova perspectiva de vida, não só terrena, mas em relação à eternidade, porque Cristo ressuscitou e vamos comer e beber desse cálice, renovando a nossa esperança nele, para que sejamos, dia após dia, começando essa semana, renovados pela presença do Cristo, aqui conosco e aí na sua casa. Por isso, na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou do pão. E tendo dado graças, Ele partiu e disse: "Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." E depois de ter ceado, Ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam sempre, bebam sempre, e quando beberem, bebam em memória de mim." Queria convidar você a pegar do pão, tomar do cálice, e fazermos isso juntos agora, tá bom? E o texto de 1 Coríntios, ele, dentro dessa instrução da ceia, ele conclui dizendo que toda vez que comermos do pão e bebemos do cálice,
nós anunciamos a morte do Senhor, a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para nós que cremos. Anunciamos essa mensagem. Eu queria convidá-lo a não terminar esse culto somente ouvindo a mensagem que foi tão poderosa aos nossos corações, mas que essa mensagem, que é a participação da mesa do Senhor, envie cada um de nós, todos vocês, todos nós como comunidade, cada um na sua profissão, na sua casa, vivendo durante a semana os desafios, anunciando a morte do Senhor, a ressurreição e essa esperança que é viva para as pessoas que precisam, que necessitam, que estão esperando. Que assim seja. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, agradecemos por essa celebração, por esse culto, pela palavra pregada e pedimos no nome de Jesus para que frutifique em nós, para que germine em nós tudo aquilo que o Senhor nos ensinou ao longo da semana. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, as suas intercessões em favor, Pai, de cada um da tua igreja, Senhor, aqui em Paulínia e por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Pessoal, tenhamos uma boa semana. Deus abençoe profundamente a vida de todos.